A heroína desta história acordou na mansão do conde quem traiu. Ela havia renascido como Marie, a babá do pequeno príncipe Belle. Mal abriu os olhos e a primeira coisa que precisou descobrir foi se estava no céu ou não. Bem diante dela estava uma criança com um rostinho angelical, e ela não pôde deixar de se encantar. A pele dele era tão macia que a garota apenas desejou que o menino estivesse vivendo uma boa vida. Então percebeu que estava presa dentro de um romance quando outra serva chamou o garoto de Príncipe Belle. E agora o nome dela era Marie. Eram nomes que ela reconhecia do livro que estava lendo a caminho do trabalho. Agora, precisava ser babá, e graças à sua experiência em creche, isso não deveria ser difícil. O assustador era lembrar que ela estava lendo esse romance justamente antes de bater as botas. Mas então a ficha caiu. Segundo a história, ela deveria matar aquela criança. Ela não podia acreditar que estava presa no papel da vilã. Queria voltar para casa, mas estava aprisionada ali. A realidade a atingiu em cheio, e Marie percebeu que não havia volta. A voz suave da criança a arrancou da escuridão do desespero. Foi então que ela entendeu: se voltasse, aquele menino teria de morrer. Só de pensar nisso, um arrepio percorreu sua espinha. Belle era apenas uma criança doce e inocente, e ela não podia deixar que aquele anjo perecesse. Marie começou até a acreditar que havia sido enviada para aquele mundo justamente para salvar Belle. Naquele dia, ela entendeu seu propósito na história e desistiu de tentar voltar. Já fazia 3 meses que vivia ali, cuidando do pequeno príncipe. Os pais de Belle haviam morrido em um acidente, e seu tio, o conde quem traiu, o havia adotado. Como babá, Marie conseguiu alterar o enredo original e salvar o menino. Isso também trouxe paz ao conde, que, na história, ficava arrasado com a morte do sobrinho. Ela trabalhava com o garotinho o tempo todo e estava feliz por ele finalmente ter a chance de crescer. Marie se lembrava bem da primeira vez que o conde a viu com Belle, ele achou que ela estava tentando matá-lo. Foi quando ela se apressou em explicar que estava apenas fazendo exercícios especiais com o bebê. Aquilo salvou sua pele. O conde estava prestes a enfiar uma espada em seu pescoço. Com o tempo, ela conseguiu conquistar a confiança de quem traiu. E, além disso, realmente amava aquele pequeno anjo, que já começava a se virar de barriga para cima. Marie o elogiava toda vez que ele aprendia algo novo. Enquanto brincava com ele na sala de estar, o conde voltou e veio direto em sua direção. Seu rosto estava sério, mas o olhar se suavizou ao ver o sobrinho. O bebê, sendo bebê, apenas olhou para o tio e soltou um arroto. Marie disse ao pequeno príncipe para ser educado e, quando viu o conde estendendo os braços, virou o bebê para o outro lado e pediu que sua graça lavasse as mãos antes. Os criados que estavam ali fingiram que não viram nada, já estavam acostumados a ver Marie criando não só Belle, mas às vezes o próprio conde também. Quem traiu foi lavar as mãos como ela pediu, enquanto Marie continuou brincando com o bebê. Depois, colocou-o no berço e percebeu o conde hesitar antes de entrar no quarto. Ele tinha dificuldade em expressar sentimentos, embora fosse bem bonito. Mas, afinal, era sua primeira vez criando uma criança, então dava para entender. O conde viu Marie fazendo algo estranho com Belle e perguntou o que ela estava fazendo. Ela cobria e descobria o rosto, chamando aquilo de peekaboo. Depois de explicar o jogo, ela sugeriu que quem traiu tentasse brincar também. Ele não tinha certeza se daria certo, ainda desconfiado por causa das fofocas do mordomo. Mesmo assim, o conde tentou, e percebeu que não era nenhum mistério. Além disso, o sobrinho adorou tanto que começou a rir ainda mais alto. O conde gostou da reação do pequeno e até perguntou a Marie se ela tinha visto. Tentou de novo, e ela achou que ele parecia meio bobo, mas ficou feliz por vê-lo brincando com Belle e confiou que tudo daria certo. Mais do que tudo, ela queria proteger aquele menino e decidiu cuidar dele custe o que custar. Logo, o garotinho começou a tentar andar, embora ainda precisasse de alguém para segurá-lo. Ellie, irmã de Marie, entrou no quarto e quis andar junto. Segurou em Marie e o menino escorregou das mãos dela. Marie se desesperou, achando que ele ia cair e se machucar, ou pior. Mas Ellie conseguiu se jogar atrás de Belle a tempo, evitando que ele batesse no chão duro. Ele caiu bem em cima do vestido fofo dela, enquanto o coração de Marie quase parava. Abraçando o garotinho de novo, ela perguntou se Ellie estava bem. A irmã apenas olhou de lado, um pouco emburrada, talvez achando que seria repreendida, mas Marie estava genuinamente preocupada. Ela explicou que o chão era duro e que uma queda poderia machucar. Depois de avisar para ter cuidado, prometeu segurar a mão de Belle da próxima vez.
Acariciou o cabelo da irmã tão suavemente que Ellie logo se acalmou. Um segundo depois, já estava rindo de novo, como se nada tivesse acontecido. Originalmente, Ellie teve um papel importante em fazer com que Marie fosse aceita pela família do conde como babá. Belly era alimentado por uma mulher chamada Aron, mas ela não podia se dedicar totalmente, pois tinha seu próprio filho. A verdadeira Marie havia declarado que não confiava o herdeiro a ninguém além de si mesma. Acabaram contratando-a por causa de sua experiência cuidando dos irmãos mais novos. Mas o próprio Belly, naquela época, não gostava nada dela. Quem traiu já estava pensando em trocar de babá quando, de repente, a relação deles melhorou. Isso aconteceu no dia em que a protagonista acordou no corpo de Marie. Ela não sabia se era por causa da sua chegada, mas ainda estavam vivendo com a família do conde. E Ellie, quando vinha visitar, também queria cuidar de Belly. A garota adorava ver aquele menino rir. Mais tarde, o pequeno aprendeu a engatinhar e saiu do cercadinho até alcançar a babá. Marie ficava encantada com o quanto ele se desenvolvia rápido, muito à frente do esperado, e toda vez que olhava para o rostinho dele, simplesmente se derretia. Apenas um mês atrás, ele nem conseguia ficar de pé. E agora já estava dando seus primeiros passos sozinho. Se herdasse os genes do tio, provavelmente cresceria alto e forte. O conde não via o menino há dias, ocupado com assuntos no palácio. Nesse tempo, o garotinho cresceu bastante, e Marie tinha certeza de que o tio ficaria animado. Quando quem traiu finalmente conseguiu voltar, a primeira coisa que quis fazer foi ver o sobrinho. Mas o mordomo avisou que Belly já estava dormindo, o que o deixou bem desapontado. Ao avistar a babá, começou a perguntar como o menino estava. A garota garantiu que ele estava ótimo e comentou que parecia com pressa. Ficou claro que o conde queria ver Belly mais do que deixava transparecer, então ela o deixou dar uma espiada, já que o bebê dormia profundamente. Aproximando-se do berço, o conde percebeu que o menino havia perdido um pouco de peso. Marie explicou que ele andava muito ativo ultimamente, então era normal. Ela já imaginava a surpresa do conde ao ver, no dia seguinte, o quanto Belly havia mudado. Quem traiu quis acariciar o cabelo do sobrinho, mas a babá o alertou que ele podia acordar. As mãos do conde estavam frias da viagem, e, provavelmente, sujas também. Foi então que ela notou que ele próprio havia emagrecido, e, ao mesmo tempo, ficado ainda mais atraente. Marie percebeu que estava encarando. Quem traiu pegou seu olhar e perguntou o que havia. Voltando à realidade, Marie respondeu que ia cantar uma canção de ninar, mesmo sabendo que o menino, já dormindo, não precisava. Mas como já tinha dito, começou a cantar. Uma melodia suave e tranquila encheu o quarto. Marie tinha uma voz linda. Ela continuou cantando por um tempo, notando como o conde parecia relaxar. Na manhã seguinte, enquanto passeava com Belly, encontrou quem traiu. O conde foi direto cumprimentar o menino e apertar sua pequena mão. Então Marie não resistiu e comentou, orgulhosa, que o príncipe já estava nascendo os primeiros dentinhos. Quem traiu ficou chocado por ter perdido esse marco importante e decidiu passar mais tempo com o sobrinho. Marie então abaixou o menino até o chão para mostrar outra coisa. Primeiro, ele apenas se espalhou no chão, com os bracinhos e perninhas esticados, mas logo começou a se apoiar e a se arrastar. Depois de alguns movimentos, virou-se e sentou-se no chão, caindo sobre o bumbum fofo. Quem traiu ficou boquiaberto. Ele não acreditava que o menino já conseguia sentar sozinho. Marie ficou feliz em ver os dois se divertindo e esperava que pudessem brincar de novo no dia seguinte. Já começou até a planejar algo que sabia que os dois iriam adorar, uma atividade sensorial. Crianças da idade de Belly costumam amar isso. Ela usaria algas marinhas, que já eram consumidas desde a Idade Média, o que achava bem curioso. Para não desperdiçar comida boa, usou as algas de qualidade inferior. Enquanto preparava o banho, ficou contente ao saber que o conde trabalharia em casa naquele dia. Assim, ele não perderia o crescimento do sobrinho, e ela esperava que a brincadeira os aproximasse ainda mais. Marie chamou o conde. Sem saber o motivo, quem traiu ficou preocupado com o menino, mas ela o levou até a banheira cheia de algas. O conde ficou completamente confuso, e um pouco assustado. Tentou disfarçar, mas era óbvio que estava desconfortável. Então Marie explicou que era uma brincadeira de texturas, ótima para desenvolver os músculos e as emoções. Ela começou a baixar o menino na banheira para brincar, mas o conde, ainda apreensivo, o puxou de volta. Marie, dizendo que não havia perigo, colou 2 tiras de alga nas sobrancelhas do garoto.
Ele mexeu as sobrancelhas e pareceu adorar a sensação nova. Logo, começou a arrancar as tiras, rindo. Aquele tipo de brincadeira era perfeito para ele. Vendo o sobrinho se divertir tanto, o conde resolveu colocá-lo na banheira. Depois, começou a brincar junto, pegando as algas e mostrando a Belle como o toque delas era curioso. O menino observou, fascinado, a água escorrendo pelos dedos do tio. Sem saber ainda como pegar a água, começou a bater com as mãos, espirrando tudo, inclusive no conde. Marie temeu que ele se irritasse, mas quem traiu apenas passou a mão pelo cabelo molhado e ficou tranquilo. Mesmo assim, a garota, nervosa, ofereceu uma toalha para ele se secar. Só que, nesse momento, escorregou numa poça d'água deixada pelos respingos. Perdendo o equilíbrio, caiu bem em cima do conde, que estava à sua frente. Sentindo-se totalmente constrangida, ela se afastou depressa, sem querer que ele interpretasse errado. Mas o movimento foi tão brusco que o conde perdeu o equilíbrio também e acabou caindo junto. Marie entrou em pânico, achando que aquele seria seu fim. Quem traiu se levantou rapidamente, enquanto ela se desculpava sem parar, sem saber o que dizer. Ok, a água caiu no chão, nada demais, acontece. Mas então Marie percebeu o coração disparado no peito e ficou ainda mais nervosa. Para evitar mais constrangimento, saiu correndo do cômodo. Algum tempo depois, Marie estava costurando quando Elie apareceu para vê-la. A menina ficou curiosa com o que a irmã estava fazendo, e Marie explicou que estava costurando brinquedos. A garotinha olhou para baixo e percebeu que era para Belle, já que ele ainda era tão pequeno. Marie deu um tapinha carinhoso na irmã e, apontando para o ursinho de pelúcia, admitiu que aquele era para o príncipe. Ela prometeu dar o coelhinho para Elie, mas ainda não estava pronto, já que era grande e exigia mais trabalho. Disse que o terminaria depois. Marie ficou feliz ao ver a irmãzinha agindo como uma criança outra vez, mesmo tendo amadurecido tanto. Aquilo a fez lembrar da casa velha e maltratada onde viviam antes, um lugar em que brinquedos eram apenas um sonho distante. Ela usava o dinheiro que ganhava com o conde para alimentar e vestir a irmã e o irmão. Mas o que mais a preocupava naqueles tempos era o fato de as crianças ficarem sozinhas em casa o tempo todo. Por isso, Marie pediu ao conde que permitisse que eles morassem com ela no quarto. Ele não apenas concordou, como também lhes deu um cômodo inteiro, no mesmo andar de Belle. A garota ficou radiante por poder ajudar a família, mesmo que um pouco. Com o passar do tempo, o pequeno começou a engatinhar rápido. Já conseguia até fugir e se esconder debaixo da mesa na hora de trocar a fralda. Para atraí-lo de volta, Marie usava o ursinho como isca. O garotinho adorava aquele brinquedo e logo saía do esconderijo. Assim que aparecia, outra empregada o pegava no colo. Depois disso, conseguiam vesti-lo com roupas limpas. Belle estava quase completando 1 ano, e Marie queria acreditar que tudo daria certo. Mas, às vezes, a preocupação voltava, mesmo nos dias mais tranquilos. Ela ainda não fazia ideia de quem havia lhe ordenado matar aquele menino, ou por quê. À noite, quem traiu costumava ler histórias de dragões para o sobrinho, mesmo achando que eram meio sinistras. O garotinho adorava, e Marie ficava feliz ao ver como aquelas leituras aproximavam o conde e Belle. Recentemente, ela precisou sair para buscar algumas coisas, mas o menino fez birra, recusando-se a ficar com outra pessoa. Para poupar os criados, o conde se ofereceu para cuidar dele, já que o pequeno estava acostumado com sua presença. Mas o mordomo contou depois que quem traiu se arrependeu da decisão em menos de meia hora. Ele não entendia como uma criança de 1 ano podia ser tão rápida. Bastava desviar o olhar por um segundo e Belle já estava aprontando. De algum modo, o menino conseguiu subir na mesa e pegar alguns livros, o que deixou o conde apavorado com a possibilidade de ele se machucar. Mas o pequeno só estava folheando os livros, jogando-os no chão um por um. Um deles caiu perto do seu pé e se abriu em uma página com uma ilustração. O garoto viu e ficou com uma expressão surpresa. Quem traiu não entendeu o que estava acontecendo e ficou preocupado. Foi então que Marie entrou às pressas no escritório, carregando uma mala, pois o conde havia mandado chamá-la. Ele já estava segurando o menino e contou que achava que o pequeno estava ficando doente. Belle estava com os olhos arregalados e tremia como se tivesse calafrios. Mas Marie percebeu que, ao mesmo tempo, o garoto estava completamente fascinado com uma das figuras do livro. Era uma imagem de um dragão, e ela entendeu o que estava acontecendo. O garotinho só estava encantado com o desenho, o conde confundira a empolgação dele com febre.
Depois de explicar a situação, Marie tranquilizou sua senhoria. Foi assim que Quentrail acabou começando a ler histórias de dragões para o sobrinho. Mesmo assim, ele parecia assustado, e Marie fingiu não perceber, embora fosse evidente que o conde tremia. O romance original não detalhava a morte dos pais de Belle, apenas dizia que morreram a caminho de visitar o conde. E se Quentrail tivesse chegado alguns minutos mais tarde, Belle também teria morrido. Agora, Marie entendia por que ele ficava tão ansioso até quando o menino só espirrava. Ela percebeu que o conde carregava cicatrizes profundas. Mais tarde, Marie foi preparar o banho, deixando Belle com uma criada, e ele começou a chorar desesperadamente. A mulher, sem saber o que fazer, gritou chamando a babá até que ela voltasse. O menino só se acalmou quando viu Marie. A empregada, aliviada, passou o pequeno para ela, completamente esgotada. Às vezes, parecia até que o garoto estava possuído. Marie o levou para o quarto e começou a trocá-lo, enquanto ele balbuciava palavras confusas. E então, de repente, disse Molly o que soava como Marie em fala de bebê. A garota ficou paralisada. Ele havia dito o nome dela, não papai, nem tio, nem babá. E Belle, rindo e gargalhando, continuava repetindo seu nome. De alguma forma, aquilo amenizou a dor que Marie sentia desde que ficou presa naquele mundo. Ela o havia salvado, e aquela primeira palavra era um presente precioso. Mais tarde, sua irmãzinha Ellie apareceu de novo e os encontrou brincando. Belle estava aprendendo a fazer torres com copos vazios, observando o processo com total concentração, como se fosse algo muito importante. Naturalmente, nem percebeu a chegada de Ellie, e ela decidiu corrigir isso. A menina correu até ele e, por acidente, derrubou a torre inteira. Os olhos de Belle se arregalaram de puro susto. Como se todo o esforço dele tivesse ido por água abaixo. Ellie pediu desculpas e saiu correndo, e Belle começou a engatinhar atrás dela em busca de vingança. Observando os dois, Marie percebeu que Ellie tinha feito aquilo de propósito, só para provocar o pequeno. Um pouco depois, ela trouxe batata doce para os dois lancharem. Até deixou que comessem com as mãos, mas Ellie se preocupou achando que ainda estava muito quente. A garotinha pegou uma batata e começou a soprar feito doida para esfriar. Só então ofereceu pro jovem mestre dar uma mordida também. Ela adorava cuidar dele. Depois pegou um pedaço para si, e Marie se ofereceu para soprar, mas a menina quis fazer sozinha. Queria ser como a irmã mais velha, atenciosa e cuidadosa, então ficou soprando as batatas com toda a força para esfriar mais rápido. Do nada, o menininho riu e disse o nome dela. Depois do lanche, decidiram ler mais histórias sobre dragões. Enquanto se divertiam, o irmão deles apareceu e espiou pela fresta da porta. Marie queria pegar umas bebidas e pediu para Ellie ficar de olho em Belle. Ao sair, viu seu irmão Belry meio sem jeito, segurando uma bola, queria brincar com o bebê também, mas estava tímido. Marie então sugeriu que ele entrasse para brincar, levou o irmão até o quarto e pediu para Ellie deixá-lo participar. O garoto lançou um olhar grato para a irmã e sorriu doce, prometendo que iam se divertir muito. Marie ficou feliz de ver que sua família não ia ficar entediada nem por um segundo. Ela também queria brincar com o pequeno, então saiu rapidinho para buscar as bebidas. Belry se aproximou e perguntou se o bebê queria jogar bola, mas Ellie, que já estava brincando com ele, ficou emburrada. Não gostou nada de ver o bebê engatinhar na direção do outro visitante. Belry insistiu dizendo que jogar bola seria bem mais legal, e ainda tinha trazido um ursinho de pelúcia. Ellie retrucou, lembrando do dia em que ela soprou as batatas para ele e de como se divertiram juntos. Logo os dois começaram a discutir para ver quem ia brincar com o bebê. O pequeno ficou dividido entre a Ellie que ele já conhecia e o ursinho com a bola. Foi quando Marie entrou no quarto e viu que as crianças tinham deixado Belle de lado para discutir. Os dois ficaram envergonhados, e o menininho engatinhou direto até a babá, balbuciando alguma coisa. Ela o pegou no colo, e ele ronronava de satisfação, enquanto os outros perceberam que tinham sido deixados de lado. Marie percebeu que eles ficaram meio chateados, mas mesmo assim estavam adoráveis. Logo chegou o primeiro aniversário de Belle, e só amigos próximos e a família foram convidados. O garotinho amou as decorações da festa. Em vez de um grande banquete, o conde decidiu celebrar apenas com o pessoal da mansão. Nada de nobres metidos, ele chamou Ellie e Belry. A mesa estava cheia de comidas boas e saudáveis. Belry mal acreditava que estava no aniversário de um aristocrata, mas Marie achou que foi a escolha certa, assim o bebê via rostos familiares.
Graças a isso, o pequeno sorria de verdade agora. Quando todos se sentaram à mesa, o conde disse que era hora de apagar a vela. Sugeriu que soprassem juntos, o que deixou Marie surpresa, mas quem traiu apenas pediu que ela se aproximasse. Segurando o bebê, ela se preparou para soprar na contagem de 3. Ficou nervosa por estar tão perto do conde, parecia que até Belle podia ouvir o coração dela batendo. Ela tentou se acalmar, mas as mãos tremiam. Enquanto quem traiu contava até 3, Marie percebeu que estava distraída demais. Assim que ele terminou, ela respirou fundo e soprou junto. Depois, começou a parabenizar o pequeno, desejando saúde e felicidade, e, do nada, Belle se inclinou e deu um beijinho na bochecha da babá. O conde, os criados e as crianças ficaram chocados, mas encantados. Mais tarde, depois de colocar o bebê para dormir, Marie ficou aliviada por ele ter chegado ao primeiro aniversário. No romance original, ele nem chegava a ver esse dia. Agora, estava são e salvo, e ela sentia que tinha cumprido seu primeiro objetivo desde que chegou àquele mundo. Enquanto caminhava pelo corredor, notou que o quarto do conde ainda estava aceso. Quem traiu não dormia. Marie pensou em levar um café, mas quando espiou pela fresta da porta, ficou preocupada. O conde estava diante do retrato do irmão morto, chorando em silêncio. Ele sentia falta do irmão e não sabia se conseguiria cuidar bem do menino. Ele desejava que o irmão pudesse ver o doce sorriso de Belle. Foi nesse momento que Marie entendeu o motivo de o conde ter feito uma festa tão simples. Ele queria criar uma lembrança feliz para o sobrinho, em homenagem ao irmão. E então Marie decidiu reescrever seus propósitos no diário. Agora, sua meta não era apenas criá-lo, mas fazê-lo feliz. Algum tempo depois, quando o garotinho estava no jardim, Ellie veio correndo em sua direção outra vez. Ela estava super animada, mas o garoto parecia meio confuso. A menina estava empolgada porque finalmente tinha chegado o dia em que poderiam andar de mãos dadas. Da última vez que ela tentou treiná-lo, as coisas não saíram muito bem. Agora ele estava bem mais firme, mas Marie ainda disse à irmã para ir com calma, garantindo que tudo ficaria bem. A garotinha feliz segurou a mão de Belle e o levou consigo. Ele sempre se divertia com Ellie, e logo começou a rir de novo. Vendo que ele estava se divertindo, ela pediu um beijo na bochecha. Mas o menino virou o rosto, sem querer dar. Ellie ficou um pouco chateada. Marie viu a irmã tentando convencê-lo, e achou tudo aquilo bem engraçado. A princípio pensou em interromper, mas acabou mudando de ideia. Depois de um tempo, foi falar com o conde, dizendo que queria conversar, e ele logo ficou preocupado, achando que tinha acontecido algo com o sobrinho. A babá disse que o bebê estava ótimo, e Kentrael se acalmou. Marie achava que Belle precisava de amigos da mesma idade, mas o conde não parecia muito convencido. Ela então pensou que ele simplesmente não tinha contatos no meio da nobreza. No romance original, o conde detestava multidões e evitava eventos sociais. De todo aquele círculo, ele só tinha 2 amigos de verdade. Um deles tinha um filho da idade de Belle, e talvez eles se dessem bem. Marie ficou contente com isso e já ia saindo, mas o conde a deteve. Ele estendeu uma caixinha e pediu que ela aceitasse. Ao abri-la, Marie viu um broche lindíssimo. Ela já tinha um, mas nunca usava porque cuidava de Belle, e além disso, aquele modelo já estava fora de moda. Ellie tinha lhe dado aquele broche há muito tempo, e ela o estava usando no momento em que foi sugada para aquele mundo. Mas joias podiam ser perigosas para uma criança, então Marie o tirou. Também se preocupava com o que Ellie diria, percebendo que a irmã estava diferente. Ainda assim, as crianças aceitaram. Agora, ela agradeceu ao conde pelo presente, mas sua voz saiu meio trêmula, o que fez ele pensar que ela não tinha gostado. Então ele confessou que havia escolhido o broche pessoalmente e estava preocupado se combinaria com ela. Kentrael nunca tinha comprado um broche para uma mulher antes, e estava suando de nervoso. A garota sorriu imediatamente, assegurando que era uma peça lindíssima, e o conde ficou visivelmente aliviado. Ele realmente queria agradá-la. Naquela noite, Kentrael levou o menino, e foi a primeira vez que ele o chamou de tio. Mas saiu de um jeito meio ríspido. O conde ficou tão desconcertado que quase esqueceu que estava procurando um livro para ler para o pequeno. Então percebeu que o menino estava emburrado, ele estava fazendo birra porque o tio estava perto demais de Marie. Os adultos ficaram super constrangidos, já que não estavam fazendo nada. A babá explicou a Belle que eles estavam procurando um livro sobre dragões para ele.
Depois sugeriu ler sobre outros animais, mas o menino não quis saber. Então as garotas começaram a procurar outra história de dragões, diferente da de sempre. Como não acharam nenhuma, Marie sugeriu que inventassem uma. Elas pegaram um livro qualquer e fingiram ler, criando a história na hora. Funcionou direitinho, Belle adormeceu rapidinho, e a babá o cobriu na cama. O conde ajudou a colocá-lo direitinho, e Marie percebeu que ele tinha melhorado muito nisso. Ele realmente tinha evoluído desde a primeira vez que foi ver o garoto. Silenciosos como ratinhos, os dois saíram do quarto, mas de repente o conde parou, e Marie esbarrou no seu costas. Ao perceber que ela havia batido nele, Kentrael ficou preocupado, perguntando se estava tudo bem. Na penumbra iluminada pela luz do luar, Marie se viu novamente encarando o rosto dele. Estava perto demais, e ela sentiu aquele velho frio na barriga, mas empurrou o conde de leve, dizendo que estava perfeitamente bem. Ainda nervosa, pediu que ele saísse logo para não acordar o bebê. Kentrael, confuso, não entendeu direito o que tinha acontecido, enquanto ela tentava se acalmar. No dia seguinte, algumas crianças foram visitar, e Eli estava brincando de cavalos com o garotinho. Eles faziam corridas, e Belle observava de perto. O menino declarou que iria vencer com o cavalo de fita azul, mas Eli empurrou outro à frente, gritando que o cavalo vermelho ganharia tudo. Nesse instante, ela levou um tapa leve na cabeça do irmão, e os dois começaram a discutir de novo sobre quem brincava melhor com Belle. De repente, o garotinho deu um chute no joelho de Belle e o chamou de idiota. Os irmãos ficaram chocados com aquele comportamento, e por ele até saber usar palavras assim. Belle ficou especialmente surpreso ao perceber que o pequeno estava defendendo Eli. Belle tinha uma expressão feroz naquele momento. Tudo ficou claro sem precisar de palavras, mas ele ainda perguntou por que o menino estava balançando os punhos daquele jeito. O garotinho continuou resmungando, tentando fazer Belle se afastar de Eli. A menina ficou tão encantada que começou a abraçar seu pequeno protetor. Belle, sem entender nada, apenas deu uma bronca na irmã, achando que ela estava provocando o menino. Enquanto isso, Marie decidiu começar a desenhar cartões ilustrados de animais, achou que seria uma boa forma de mostrar a Belle como eles eram. Não eram exatamente obras de arte, mas ficaram bem parecidos. De repente, o conde se aproximou e perguntou o que ela estava fazendo, mas ao ver os desenhos, pensou que tinha sido Belle quem os fez, e Marie ficou toda indignada. Ela ficou um pouco envergonhada, mas insistiu que os desenhos pareciam muito com os de verdade. Apontou para um deles e disse que era uma formiga, e o conde esboçou um sorrisinho. Então ele fez o próprio desenho, mostrando como uma formiga deveria parecer. Marie ficou ainda mais sem graça, sem entender como ele desenhava tão bem. Lembrou-se de ter perguntado recentemente ao mordomo sobre as notas do conde, e o homem havia respondido orgulhoso que seu senhor sempre tirava o primeiro lugar em tudo. Ou seja, além de bom aluno, ele também era um artista incrível. De repente, Kentrael decidiu pegar o desenho da formiga que Marie tinha feito. Ele queria guardá-lo para mostrar a Belle quando ele fosse mais velho. A garota protestou na hora e se lançou contra o conde para pegar o cartão de volta, mas ele começou a provocá-la, sem entender por que ela estava reagindo daquele jeito, já que de qualquer forma ela mostraria o desenho ao menino. Ainda assim, se Belle descobrisse que fora ela quem fez aquilo, Marie morreria de vergonha. Ao tentar pegar o cartão de volta, ela tropeçou de novo e acabou caindo de cara no peito do conde. A situação ficou constrangedora para os dois, especialmente para Kentrael. Mas Marie aproveitou a brecha e arrancou o desenho da formiga de suas mãos. Enquanto ela comemorava ter resgatado sua obra vergonhosa, o conde ainda estava atordoado, embora achasse meio encantador ver a babá agindo como uma criança por um momento. Mais tarde, Marie contou a Belle que um novo amiguinho viria visitá-lo naquele dia. Ela esperava que ele ficasse animado em conhecer alguém da sua idade. Isso ampliaria seus horizontes e seria o começo de sua vida social. Belle começou a fazer perguntas, e a babá notou que o vocabulário dele estava crescendo. Depois, ela o levou até a sala, onde o tio estava prestes a apresentá-lo a um novo amigo. Jaden já o esperava, filho do barão Jake e amigo próximo do conde. O garotinho ruivo cumprimentou Belle de imediato. Então Kentrael os deixou aos cuidados da babá, pois tinha outros assuntos importantes a tratar. Sozinha com as crianças, Marie sugeriu que brincassem de bonecos juntos. Afinal, crianças pequenas adoram brinquedos, e seria uma boa forma de se entrosarem. Mas 10 minutos depois, o conde e seu amigo invadiram a sala porque ouviram choro.
Lá dentro, Jaden estava no chão, chorando de soluçar, enquanto Belle brincava tranquilamente com um ursinho de pelúcia. Eles estavam escolhendo brinquedos, e o menino ruivo queria aquele urso. Mas esse era o brinquedo que Belle não deixava ninguém tocar. Marie começou a se desculpar com Jake, mas ele levou numa boa, o filho dele era igualzinho. Já quem traiu estava suando, preocupado com como aquilo poderia parecer. A tentativa de fazer os garotos se aproximarem tinha fracassado, mas, fora isso, o resto do dia correu tranquilamente. Marie só ficou aliviada em ver que Belle estava crescendo como uma criança calma e gentil. Mas ainda havia um problema sério pairando sobre ela. No dia em que acordou nesse mundo, já havia uma boa quantia de dinheiro guardada na casa de Marie. A verdadeira Marie já tinha recebido um adiantamento, mas ninguém apareceu para cobrar quando ela não entregou o que devia. Por um tempo, ela ficou atenta, mas nada de estranho aconteceu. Mesmo assim, temia que ninguém tivesse aparecido porque o serviço fora repassado a outra pessoa. Agora, esse medo constante de não conseguir proteger Belle sozinha a atormentava. Ela devia contar ao conde que o menino corria perigo, mas não sabia como. Nesse momento, quem traiu apareceu atrás dela e percebeu que ela estava inquieta. Além disso, ficou curioso com o fato de ela estar parada do lado de fora do escritório dele tão tarde. Ela se assustou tanto que ficou muda, sem saber o que dizer. Finalmente, conseguiu balbuciar que queria lhe contar algo. Quem traiu a convidou para entrar no escritório, e ela começou a fazer perguntas, se ele já tinha escolhido um guarda-costas para o pequeno Belle. Marie decidiu não revelar toda a verdade, apenas dar um alerta, especialmente porque tinha notado que Jaden já tinha um segurança. Acrescentou que tinha ido tão tarde porque tinha medo de esquecer de falar com ele sobre isso. Fingiu estar sendo distraída, mas o plano deu certo. Quem traiu ficou feliz em ver que a babá sempre pensava no menino e concordou. Chegou até a admitir que estava planejando sair para cavalgar com Belle, mas Marie ficou preocupada, achando que poderia ser perigoso. O conde a tranquilizou, dizendo que iriam até o local onde a guarda real estava estacionada, então não havia motivo para se preocupar. A viagem aconteceria em breve, já que o conde havia tirado um longo período de descanso, o que deixou Marie preocupada, talvez algo tivesse acontecido no palácio. Quem traiu percebeu que fazia tempo que ninguém se preocupava tanto com ele, mas explicou que só queria relaxar depois de tanto trabalho. No dia seguinte, Elie discutia novamente com o irmão sobre de quem era a vez de brincar com Belle, e Belry insistia que o garoto se divertiria bem mais jogando bola. Belle apenas observava os dois brigando por ele. Então apontou para o jardineiro que regava as flores. Aparentemente, ele queria brincar com água, e as crianças correram direto para a fonte. Vendo o quanto estavam se divertindo, Marie pegou algumas toalhas para eles. Foi então que viu o conde, ele havia voltado super cedo naquele dia. A babá estava prestes a mandar as crianças saírem da água, quando o conde simplesmente pulou dentro da fonte também. Ele começou a se divertir com as crianças como se fosse um deles outra vez. O cavaleiro que o acompanhava ficou chocado, mas Marie, na verdade, estava achando tudo aquilo divertido de assistir. Só que o cavaleiro começou a insistir para que o conde voltasse ao trabalho, lembrando que ele era o chanceler, e que tudo parava sem ele. Nesse momento, a pequena mão de Belle se estendeu em direção a quem traiu, e o menino começou a implorar para o tio não ir embora e brincar mais um pouco com eles. O conde ficou encantado em poder passar tempo com o sobrinho, o que quase fez o cavaleiro ter um infarto. Marie notou que o palácio mandava alguém atrás dele toda vez que o conde tirava um dia de folga. E era só ele começar a sorrir que todos já se preocupavam, achando que estava doente. Mais tarde, Marie organizou um piquenique para Belle e o conde. Eles foram até a beira do parque, e a babá não parava de dizer ao menino para não se afastar. O conde já havia instalado um rastreador de localização, mas não contou isso a ela. De repente, o garotinho avistou algo mais adiante no caminho e começou a chamar por Marie. A moça não conhecia bem a área e não queria ir, mas o conde prometeu ficar por perto, e Belle saiu correndo pela trilha, com a babá mal conseguindo acompanhá-lo. O pequeno até conseguiu escapar da mão dela, e Marie começou a se desesperar. Nesse instante, o menino parou e apontou para um coelho que tinha visto. Marie sorriu e lhe disse o nome do animal. Mas, naquele momento, ela sentiu um arrepio estranho. Teve a sensação de que alguém as observava, e imediatamente agarrou o menino. Chamou o conde num grito, e ele apareceu num piscar de olhos, preocupado. Marie contou o que havia sentido, claramente assustada pelo bem do garoto. O conde olhou ao redor, mas não viu ninguém.
Imaginando que quem quer que fosse já havia fugido, decidiu chamar os cavaleiros para fazer uma busca completa na área. Em seguida, pegou Belle no colo. Vendo Marie tremendo de nervoso, mesmo dizendo que estava tudo sob controle, ele insistiu em carregá-lo pessoalmente. Mais tarde, os cavaleiros relataram que não haviam encontrado ninguém suspeito no parque. A moça ficou aliviada, mas a inquietação em seu peito não passava. Enquanto isso, o coelho retornou ao misterioso homem que estava observando tudo, o mesmo que achava que Marie andava vivendo bem demais para alguém que não tinha cumprido sua parte do trato. O tempo passou rápido, e logo chegou o segundo aniversário de Belle. Dessa vez, muitos parentes vieram, tanto do lado da mãe quanto do pai. O trabalho parecia um sonho para Marie, mesmo que pouca coisa tivesse mudado. O garotinho estava especialmente fofo, escondendo-se atrás da saia dela o dia todo, já que para ele todos aqueles convidados eram estranhos. Não demorou muito e um senhor de cabelos grisalhos e barba se aproximou. Era o avô materno de Belle, Lord Peronia. Ele cumprimentou o pequeno com carinho e lhe desejou feliz aniversário, mas o menino se escondeu ainda mais atrás da babá. Assustado com o avô, Belle não sabia que o velho quase nunca aparecia, já que morava a cerca de 2 semanas de viagem dali. Lord Peronia gastara uma fortuna e muito tempo para chegar até lá, mas trouxe um presente, um brinquedo em forma de dragão. Esperava que o neto gostasse, e acertou em cheio. O menino agarrou o brinquedo, radiante. A babá então lembrou ao pequeno mestre que devia agradecer. Com o olhar baixo, o menino disse obrigado ao avô. Notando a boa educação, Lord Peronia elogiou Marie por estar criando o garoto tão bem. Ele sabia como era difícil cuidar de uma criança, mas ela minimizou, dizendo que não era nada. Logo depois, Belle começou a tagarelar sobre seu ursinho, e Marie percebeu que ele queria mostrar o novo brinquedo para ele. Pedindo desculpas ao velho, ela levou o menino de volta para dentro da casa. Peronia observou, emocionado, percebendo como o neto estava cercado por boas pessoas, e murmurou para sua falecida filha, Ari, que ela ficaria feliz em ver como o filho estava crescendo. Mais tarde, Elie chamou Belle para brincar no escorregador antes que escurecesse. Ela não tinha conseguido brincar com ele durante a festa, então queria compensar o tempo perdido. Quando chegaram ao parquinho, disse que ele devia ir primeiro. Explicou, você sobe as escadinhas e depois escorrega até embaixo. Ela até o ajudou a subir, e o garotinho desceu num embalo só. Os dois adoraram, especialmente Belle. Depois, foi a vez de Elie escorregar, e o jardineiro observava tudo, sorrindo com a cena adorável. Ele ficou surpreso ao ver o menino cooperando, já que da última vez ele tinha feito birra. Em seguida, Elie sugeriu que o pequeno descesse com o ursinho. Também reparou que o brinquedo tinha roupas novas e imaginou que Marie as tinha costurado. Aquela mulher realmente cuidava de cada detalhe quando o assunto era Belle. Elie até ficou um pouco enciumada, especialmente quando o menino imitou uma pose esquisita dela. A garota percebeu que ele estava copiando seus gestos e decidiu contar a ele uma fofoca que tinha ouvido no mercado. Marie, que estava por perto, ouviu e imediatamente começou a repreender a irmã, perguntando onde ela tinha aprendido a falar daquele jeito. Não queria que Elie usasse aquele tipo de linguagem, porque isso podia magoar as pessoas. Pouco depois, durante o jantar, Marie estava alimentando Belle com uma colher, pedindo que ele abrisse a boca, e enquanto ele mastigava, parecia um filhotinho de passarinho. De repente, a babá sugeriu que o conde, que também estava à mesa, alimentasse o sobrinho. O mordomo quase teve um troço, dizendo que o chefe da família não devia alimentar uma criança pessoalmente. Mas quem traiu mandou o servo não se preocupar tanto. Pegando a colher, ele pediu ao garotinho para provar aquele prato. Só que Belle começou a recusar, por mais que o conde tentasse convencê-lo. Depois de algumas tentativas, o pequeno finalmente cedeu e abriu a boca. Quando terminou o que havia na colher, o tio lhe ofereceu mais uma porção. Dessa vez, Belle virou o rosto, se recusando completamente. Foi então que quem traiu aproveitou o momento para fazer uma pergunta à babá. Queria saber se ela estava livre na noite seguinte. Ela disse que sim e ficou curiosa sobre o motivo. Então o conde sugeriu que jantassem fora. Por um instante, Marie ficou atônita, afinal, o Lorde estava a convidando para jantar assim, do nada. E, em um contexto desses, parecia até um encontro. Mas, na verdade, ele estava falando em jantar com ela e o pequeno mestre. Agora, Marie se sentia uma idiota por ter tirado conclusões tão precipitadas. Ao saírem, o conde percebeu que o sobrinho estava visivelmente mais rechonchudo.
Marie explicou que era por causa das várias camadas de roupa, já que fazia frio. Então, o conde pediu que ela também se agasalhasse. Ela respondeu que não estava com frio, mas quem traiu insistiu que ela se protegesse para não pegar um resfriado e acabar passando para Belle. A moça correu de volta para dentro e se vestiu melhor, só para garantir. Foi nesse momento que o conde percebeu que já não via Marie apenas como uma babá. Tinha certeza de que não era o único a se sentir assim, o sobrinho também demonstrava o mesmo apego. Durante o jantar, ele decidiu alimentar Belle pessoalmente e pediu que Marie também comesse bem. Disse que o menino precisava ver o bom exemplo. A garota aceitou, provou o primeiro bocado e logo percebeu que a comida era absurdamente saborosa. Aquilo fez Marie pensar em Belle e Elie, que o conde até havia permitido que ela levasse junto. Mas ela preferiu deixá-los em casa para evitar fofocas, planejando recompensá-los com uma refeição incrível depois. Enquanto jantavam, um casal em outra mesa reconheceu o conde. A mulher não entendeu por que o marido estava tão impressionado, até perceber que havia uma garota sentada com o conde, mas o fogo da lareira bloqueava a visão, e ela não conseguiu ver quem era. O homem ficou chocado ao ver o chanceler sorrindo. Achava que aquilo era apenas boato, afinal, quem traiu sempre fora intimidador e exigente, com um olhar e um tom de voz capazes de gelar qualquer um. E agora estava ali, sorrindo como um bobo, embora a lareira ainda escondesse seu rosto. Depois do jantar, Marie levou o garotinho para o quarto e o colocou no berço. O conde perguntou se seus ombros estavam doloridos, já que ela vinha carregando o menino desde o restaurante. Ela admitiu que estavam um pouco cansados. O conde tentou pegar o bebê, mas ele só queria ficar nos braços da babá. Vendo o cansaço dela, quem traiu se ofereceu para massagear seus ombros. Disse que aprenderá a aliviar a tensão muscular quando servia na Ordem dos Cavaleiros. Marie se sentou quase contra a própria vontade, corando assim que ele encostou as mãos em seus ombros, tentando disfarçar o constrangimento. Para quebrar o clima, ela pediu que ele contasse mais sobre sua época na Ordem. O conde explicou que geralmente os segundos filhos das famílias nobres ingressavam lá, e que ele mesmo saiu pouco tempo depois. Agora, queria contratar um tutor para Belle, alguém que o ensinasse a manejar uma espada. A conversa parecia tranquila, mas Marie não conseguia tirar da cabeça a lembrança da festa de aniversário do menino. Era o segundo aniversário de Belle, e ele havia colocado o boneco de dragão ao lado do ursinho de pelúcia. O garoto notou alguns desenhos dela espalhados sob uma mesinha. Marie pegou um que mostrava uma formiga, e ele imediatamente quis saber o que era. Logo começou a perguntar por que a formiga tinha 6 pernas. Mesmo depois de ela explicar que se tratava de um inseto, ele não ficou satisfeito e continuou fazendo perguntas. Marie percebeu que ele estava naquela fase em que tudo era fascinante, e cada resposta só gerava mais um porquê. Para não entrar num ciclo sem fim, ela sugeriu que ele perguntasse ao conde. E o pequeno realmente não parou de perguntar por quase meia hora. Marie então disse: precisamos de alguém que saiba explicar essas coisas direito pro garotinho. O conde lembrou de um candidato que havia passado mal na entrevista, mas decidiu contratá-lo como tutor temporário até o próximo exame. Logo chegou o dia da chegada do tutor, e Marie preparou chá para recebê-lo, quando, de repente, ouviu um grito vindo do quarto de Belle. A moça se assustou, achando que algo terrível tinha acontecido, e correu até lá. Ao entrar, viu tudo relativamente tranquilo, Belle sentado à mesinha e, ao lado, o novo professor. O tutor ficou surpreso com a entrada repentina da babá. Marie percebeu que havia se precipitado, mas ainda assim perguntou o que estava acontecendo. O tutor, chamado Eudes, explicou que estava ensinando o pequeno mestre a reconhecer as letras. O garoto, porém, não gostava de estudar e fez birra em protesto. Pouco antes, Eudes mostrava números e pedia para ele repetir. Depois, resolveu escrever o nome do conde, mas o menino recusou e pediu que escrevesse o nome da Marie em vez disso. Foi aí que o tutor percebeu que essa tal de Marie devia ser alguém muito especial para o pequeno estar tão apegado a ela.